Olá, meu nome é Simone Carvalho e eu venho aqui hoje para atender ao pedido de muitos clientes que já passaram por um processo de coaching individual comigo, vários executivos, vários empresários, pessoas que passaram por um processo de formação, para dividir um pouco da minha trajetória com você. Na verdade, o grande marco da minha vida começa aos 7 anos de idade, quando meu pai era um empresário bem-sucedido e ele veio à falência. E nós precisamos fazer uma grande virada na nossa vida. Adaptações financeiras, de casa, mudar padrão de vida. E eu era, na verdade, estudante de uma escola importante na cidade de onde eu vim, que é de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro. Foi quando, então, a minha mãe foi até a minha escola para informar para a direção que eu precisava sair porque ela não teria mais dinheiro para pagar a mensalidade. E por ser uma boa aluna, na verdade a direção não aceitou e propôs para ela uma bolsa, mas até que viesse, a autorização da bolsa, eles então pediram para que a minha mãe trocasse por serviço. E a única coisa que a minha mãe na época sabia fazer era tomar conta de casa e de filho. Então, de uma condição de madame, a minha mãe passa a ser servente da minha escola para que eu pudesse continuar estudando lá juntamente com meu irmão. E naquela época eu não sabia, mas eu sofri muito bullying porque as crianças botavam papeizinho nas minhas costas dizendo ela é filha da sujeira, não ande com ela. E isso, na verdade, fortaleceu uma crença de que eu precisava ter uma carreira de sucesso. Eu precisava de verdade construir uma carreira da qual eu me orgulhasse muito. E aos 9 anos, então, depois de viver parte da minha história com a minha mãe, lá no colégio onde ela trabalhava, e ela migrou para um colégio de educação especial, eu decidi ser assistente social. Porque o meu grande desejo sempre foi trabalhar em alguma atividade que eu pudesse ajudar as pessoas. E eu consegui, eu fiz a minha primeira formação na UFRJ, numa universidade aqui no Rio de Janeiro, e ingressei direto na área de recursos humanos, que foi uma área que eu me apaixonei profundamente, que era cuidar de pessoas. Então tive a oportunidade de trabalhar em Furnas, tive a oportunidade de trabalhar na Varig, trabalhei como consultora, ministrando palestras, treinamentos no Brasil todo, até que uma empresa de call center me fez o convite para trabalhar na área de gestão da empresa. E para mim aquilo era um grande desafio. Eu sempre trabalhei atendendo funcionários e eu agora ia fazer parte da estratégia da empresa. Ajudar a empresa com algumas diretrizes, com alguns programas que eu acreditava bastante. E assim aconteceu, na verdade foi uma empresa por onde eu fiquei 4 anos e eu aprendi muito naquela empresa. Só que num determinado momento os acionistas mudaram a estratégia da empresa, o presidente da empresa acabou saindo, a minha diretora de RH também acabou saindo e a estratégia foi modificada. O que era uma área, que era uma unidade estratégica de negócio, passou apenas a ser uma parte administrativa. E eu comecei a perceber que eu não combinava mais com aquele lugar, principalmente por conta do clima que foi instalado na empresa, mas em nome do salário, em nome dos benefícios, eu fui ficando naquela empresa. E sem perceber, eu comecei a observar que eu estava adoecendo. Teve um momento em que eu tive 2 picos hipertensivos na empresa sem ter problema de pressão alta. Então meu corpo já sinalizava que alguma coisa ali não estava bem. Até que um dia foi convocada uma reunião com todo o corpo gerencial da empresa. Eu cheguei na reunião quando o gerente colocou que a política da empresa era resultado, que a gente precisava focar no resultado, que os acionistas queriam resultado e as pessoas passaram a ser números apenas. E eu comecei a questionar aquela política da empresa e dizer que talvez eu não fosse uma boa gerente de RH, porque eu não conseguiria convencer a minha equipe daquilo que eu não estava convencida. E numa reunião gerencial eu fui demitida, entendendo que eu não fazia mais parte de uma política, de uma cultura da qual eu não acreditava. Isso aconteceu quando eu tinha 39 anos de idade. Saí de lá muito magoada, saí de lá muito ressentida. 39 anos, com 2 filhos, tinha um padrão de vida razoável. Como agora me recolocar no mercado? E foi onde começou a minha busca insana
por qualquer tipo de vaga que pudesse acontecer. Eu não tive a oportunidade de planejar a minha transição. Simplesmente eu precisava tomar uma decisão. E eu comecei a procurar alguma colocação no mercado e eu não conseguia ser absorvida pelo mercado. O que eu escutava na maioria das minhas entrevistas era: olha, você é muito boa, você é muito competente, mas a vaga é muito júnior e você é muito sênior. E eu até me dispunha, né? Não quero cargo de gerência, eu posso trabalhar como analista, mas infelizmente o mercado não me absorveu. Em 8 meses, o meu desespero foi aumentando, o dinheiro foi acabando e eu não sabia mais que tipo de alternativa eu poderia adotar naquele momento da minha recolocação. Foi quando eu tive a ideia de conversar com um grande amigo meu, que tenho muito carinho por ele. Ele é empresário com network muito grande, muito bem relacionado no mercado, pedindo para que ele me ajudasse nesse momento de recolocação. E aí, nesse momento, ele me deu um feedback super importante, porque eu sempre digo que feedback é um presente. E o feedback que faz a gente crescer é aquele que nos incomoda um pouco. E nesse momento ele me disse com muito carinho: Si, eu sei que você é muito competente, eu sei que você é muito inteligente, eu conheço você, mas infelizmente você não é uma pessoa ousada, você não arrisca. E quem quer assumir um cargo de liderança, sentar na cadeira estratégica de uma empresa, tem que aprender a ser uma pessoa mais ousada. Eu, como empresária há 30 anos, as minhas decisões eu tomo, lógico que calculando os riscos, mas eu não tenho certeza nem garantia de nada, porque a gente não tem garantia nenhuma na vida. E naquele momento eu saí de lá muito triste, né? Porque eu pensei: nossa, eu vim aqui pedir emprego, não vim pedir conselho. Mas, como eu dizia nos meus treinamentos, feedback é presente e a gente precisa pelo menos dormir 24 horas com feedback. E no dia seguinte, reavaliando os meus comportamentos, olhando para a minha história, eu precisei me render a esse feedback, porque de fato eu era uma pessoa extremamente insegura, eu era uma pessoa que tinha medo de tomar algumas decisões de risco e eu comecei a pensar o que me levava a agir daquela maneira. E eu me lembrei da forma como eu fui criada, a modelagem que eu recebi. Eu fui criada para ser funcionária, de carteira assinada, com crachá, para ter uma estabilidade, para ter uma segurança. E no mínimo tinha que ser funcionária pública, que aí estava muito melhor do que ficar aí no mercado buscando alguma oportunidade. E aí eu comecei a me lembrar das orientações que eu recebia durante a vida toda. E as orientações eram assim: não coloca a sua mão onde ela não alcança, não dê um passo maior que a sua perna. E é lógico que essas orientações faziam com que eu recuasse diante dos desafios. Eu só tomava decisão que eu tivesse certeza absoluta do retorno e da garantia dessa decisão. Foi quando então eu comecei a me perguntar: o que eu não quero mais na minha vida? O que não faz mais sentido para mim? O que faz o meu coração ficar triste na hora de eu acordar para ir trabalhar? E aí comecei a pensar nisso e fiz o meu esvaziamento do pote, que depois eu vou ensinar isso para vocês num próximo vídeo. E aí eu não quero mais trabalhar na área de benefícios, não quero mais trabalhar em empresa que maltrate pessoas, não quero. O que eu quero? Eu quero trabalhar com treinamento e desenvolvimento. Eu comecei a lembrar do quanto eu era apaixonada no momento das minhas palestras, no momento dos meus treinamentos, mas como voltar para o mercado numa área que oficialmente não era a minha área de atuação, porque eu sempre fui de benefícios e saúde, e de treinamento e desenvolvimento dentro das empresas eu nunca pertenci, apesar de ter feito isso a vida toda. E eu comecei a pesquisar, e no que eu estava pesquisando, isso há 7 anos atrás, eu descobri então o coaching. Que a formação em coaching poderia me criar uma oportunidade de treinar e desenvolver as pessoas e trabalhar em cima daquilo que eu mais amo, que é ver as pessoas crescerem. E nesse momento, já tinham passado 8 meses da minha demissão, o dinheiro estava completamente no fim. Eu vi lá a minha conta corrente para ver se eu tinha dinheiro para fazer a formação e dizer para vocês assim, era um valor que sobrava lá em torno de uns R$100. Mas eu entendi que aquela era a minha última cartada. Eu já só tinha mais 2 meses de sobrevida financeira. E nesse momento eu pensei, quem me garante que eu vou conseguir em 2 meses o que eu não consegui em 8?
Então é para tomar decisão de risco? É para ousar? Então eu vou ousar acreditando nessa nova oportunidade. E eu fui para a formação, apesar de apaixonada pelo que eu tinha visto, mas com muito medo, né? Sem nenhum tipo de garantia, e ficava aqui um diálogo interno muito negativo, aonde eu lembrava do meu pai, não coloca sua mão onde não alcança, lembrava do meu amigo, você precisa aprender a ser mais ousada, e nesse momento eu decidi, então, seguir a minha intuição e tomar uma decisão de risco. Foi a primeira grande decisão de risco que eu tomei, no sentido de investir todo o dinheiro que eu tinha na época para fazer uma formação que poderia me criar algumas oportunidades. Eu fiz a formação, fiquei apaixonada pelo método, entendi a proposta, percebi que ali transformações, principalmente nos meus pensamentos, tinham acontecido, desconstruindo algumas crenças, colocando crenças fortalecedoras, e tomei uma decisão. Bom, para eu ser coach, eu preciso ser referência, eu preciso ser exemplo, eu preciso estar bem e feliz com o que eu estou fazendo para que tenha congruência. Foi então quando eu tomei a decisão que não quero mais nada na minha vida que me faça infeliz. E aí eu saio da minha formação num domingo e peço a separação na segunda-feira. Nesse momento eu fiquei sem dinheiro, sem emprego, sem casa, porque a gente precisou devolver o apartamento que ele era alugado, e sem marido. E sem perspectiva de para onde eu ia caminhar, eu precisei voltar para a casa dos meus pais com os meus 2 filhos, completamente desanimada, desmotivada, desacreditada de mim, com a minha autoestima lá no dedão do pé. E nesse momento, então, eu falei com a minha mãe. Falei, mãe, essa coisa de coach é bacana, é legal, mas a gente precisa continuar investindo no nosso crescimento, precisa continuar comprando novas formações e eu não tenho mais dinheiro. Então, eu não tenho mais como continuar nesse caminho. Eu vou, então, voltar a ser professora, que é a minha primeira formação. Assim, eu fico numa escola onde os meus filhos possam ser alunos, porque eu vou ser funcionária, e ganho dinheiro para pagar boleto, que eu brinco dizendo que boleto parece filho de coelho, né? Ele vai brotando assim, um monte. E aí, nesse momento, a minha mãe foi a minha coach, porque eu sempre digo que coach ele não é uma profissão ou uma carreira apenas. Coach é uma competência, aonde coach é aquele que acredita mais em você do que você mesmo. E o que ela me disse foi o seguinte: essa história de trabalhar em escola para manter filho é minha, ela não precisa ser sua. Eu acredito na filha que eu tenho e eu acredito no seu projeto. Eu não sei quando ele vai acontecer, mas ele vai acontecer. Então vai lá e vive o seu sonho. Dinheiro não tenho para te dar, mas casa e comida para você e para os seus filhos, com certeza você vai ter garantido nesse momento que você estiver se reerguendo. E lógico que eu tinha outras orientações de que pobre não podia sonhar, que pobre tem que trabalhar, que pobre tem que ganhar, né, para pagar a conta. Mas naquele momento eu topei acreditar na minha mãe coach e continuei o caminho de estudar, estudava muito pela internet, acompanhava muitos coaches que estavam gerando resultado, mas isso ainda não era o suficiente. Eu não conseguia me vender, eu não conseguia cliente pagante, e com muita dificuldade fazia as sessões experimentais, mas não conseguia reverter isso em venda, e com crença de que eu não sei vender, eu sou boa no que eu faço, mas eu não sei vender, eu sou boa no que eu faço, mas eu odeio me vender. Até que então eu descobri um projeto online que estava ajudando os coaches, na verdade, a desenvolverem uma estratégia para captação de clientes. E lógico que completamente sem dinheiro, eu já estava aí com mais de 40 mil reais de dívida na época. Eu procurei o coach que estava fazendo esse projeto na internet e eu então consegui uma vaga no projeto dele e comecei a trabalhar com ele da forma como ele estava orientando lá em relação à estratégia. E a gente tinha lá direito a 2 sessões individuais e foi em uma sessão, às 2 horas da manhã no Skype, que eu percebi qual era o meu grande obstáculo. E na verdade era o meu grande obstáculo interno, porque eu tinha uma crença que por mais boa que eu fosse, trabalhar por conta própria não funcionava. Trabalhar por conta própria era muito risco. E eu percebi naquele momento que eu estava baseada no modelo do meu pai, no que tinha acontecido com ele lá quando eu ainda era muito criança,
E quando, na verdade, no próprio processo do coach, eu percebi que pessoas que trabalhavam por conta própria, empreendedores, empresários, tinham muito sucesso, eu optei então em seguir essa carreira e foi quando eu fiz a grande virada da minha vida. Então, eu tive um acompanhamento de 7 meses, então eu saí de 2 clientes individuais, fui para 10. Comecei a ser procurada por algumas multinacionais para fazer desenvolvimento com a liderança, já que a minha bagagem sempre foi dentro de empresa. Trabalhei com algumas empresas de marketing multinível também, trabalhando muito com liderança, muito procurada, e tive a oportunidade de ir para Angola e treinar 62 líderes do governo de Angola. E isso me fez muito feliz, porque quando eu voltei para o Brasil, já voltei com uma carreira consagrada, já voltei publicando livro, exatamente para contar um pouquinho do que tinha acontecido comigo. E por que eu estou te contando isso tudo? Estou te contando isso tudo porque tem muito conteúdo dentro dessa história. Eu estou falando de crenças, eu estou falando de comportamentos, eu estou falando de decisões. Então eu decidi compartilhar essa história com você. Acredito que algumas pessoas tenham se identificado com parte dessa história, porque a partir de hoje a gente começa uma série de vídeos onde eu vou dividir com vocês os principais conceitos, as principais ferramentas, exercícios e dicas poderosas para ajudar você que está nesse momento de transição de carreira, você que não suporta mais trabalhar no mercado convencional, você que não suporta mais ter que acordar, porque no domingo lembra que tem que trabalhar na segunda e já começa o coração a acelerar, porque foi exatamente por isso que eu passei e eu tomei a decisão de fazer a grande virada e eu quero ajudar você na sua grande virada também. Então eu deixo aqui um grande abraço, com muito carinho, e a gente se vê no próximo vídeo.